Olá, meus príncipes e princesas, como estão vocês? Espero que bem. Hoje nossa disciplina é de Geografia, com o tema Os Meios de Comunicação. Alô, alô, responde! É o nosso tema que vem abordando um texto, tá? Onde a gente vai fazer a interpretação desse texto, certo? E se encontram nas páginas 160 e 161. Então, vamos lá. Para ler e escrever melhor, o texto que você vai ler compara um telefone fixo antigo como um telefone fixo atual. Vejam a diferença do primeiro ou de um dos primeiros telefones que foram feitos e atualmente como é que ele está. Vejam o avanço da tecnologia, né, com o passar dos tempos. Vamos acompanhar agora o texto que Cristiane for lendo, para que vocês consigam fazer o exercício da página 161. Antigamente, os telefones fixos eram bem diferentes dos modelos atuais. Nos anos de 1880, o telefone ficava fixado no aparelho, pois era pesado e grande. Nos dias atuais, o telefone é leve e pequeno. Para usar o telefone antigo, falava-se por peças chamadas transmissor e havia por outra peça chamada receptor. Com o telefone atual, uniu-se o transmissor e o receptor em uma mesma peça que se chama o monofone. Para realizar uma ligação no telefone antigo, era necessário acionar uma manivela e esperar a lista telefônica que completava a chamada. No telefone atual, é possível fazer a ligação sem a ajuda de telefonista. Basta digitar o número desejado e falar ao ser atendido. Agora vamos assistir a um vídeo onde mostra quando o telefone chega ao Brasil. Em 1877, começou no Brasil a revolução de fios e conexões que transformaria as comunicações no país. Pouco depois da invenção do telefone, a novidade chegava aqui graças ao entusiasmo de Dom Pedro II. O primeiro aparelho instalado no Rio em 1877 teria sido um presente do próprio Bell. A linha funcionava dentro do Palácio de São Cristóvão, hoje Museu Nacional. Na mesma época, foi instalada uma linha entre a loja O Grande Mágico, no centro da cidade, e o quartel dos bombeiros. O telefone era uma grande atração que atraía visitantes, curiosos com o aparelho. Foi no século XX, quando o Brasil já tinha se tornado uma república, que aconteceu a merecida expansão do telefone. O Brasil era um grande exportador de café. O país era ligado por ferrovias e das principais cidades emanava um clima de otimismo e animação. Em São Paulo e no sul de Minas, já no final dos anos 20, havia mais de 50 mil telefones. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, mais de 42 mil. No Rio Grande do Sul, eram 18 mil. A expansão acontecia em todo o território nacional. Capitais do Nordeste e do Norte também contribuíram para o aumento de telefones, que em 1929 já eram 160 mil em todo o Brasil. Em todo o país, a expansão encontrou desafios. Os primeiros fios de cobre eram aéreos e descobertos. Os recém-instalados cabos de bondes e os numerosos cabos de energia causavam problemas comuns: desgaste, atrito com outros fios, interferências. Nas zonas rurais, havia ainda os ninhos de João de Barro, que provocavam danos à transmissão. Os pássaros descobriram nos postes um lugar ideal para construir suas casas, e era comum ver ninhos entre os isoladores. Para as empresas e a população estava claro: era hora de mudar.
Postes de dimensões modestas foram substituídos por outros mais altos. A ordem era expandir o serviço, estender cada vez mais cabos e conquistar cada vez mais assinantes. Mais tarde, os cabos aéreos foram substituídos por subterrâneos, indutos. Era comum ver operários escavando as ruas para a passagem dos cabos. Nem a Segunda Guerra freou a telefonia no Brasil. O crescimento era mais lento, mas aumentaram as estações automáticas. Em plena guerra, o telefone integrava o país. Em 1944, já se ligava para 912 cidades. Com o fim do conflito, surgiram novos serviços que facilitaram muito falar com o outro lado do mundo. Viram só como aconteceu a evolução do telefone, né? Foi um avanço significativo a cada dia que passava e todo mundo queria ter acesso a esse meio de comunicação que facilitava a vida de muitas pessoas, ou todo mundo, não é verdade? Então, no número 1, tem dizendo assim: o que o texto compara? Ele vem comparando o telefone fixo antigo com o telefone fixo atual, para que a gente observe as transformações da tecnologia que foram sendo modificadas e aperfeiçoadas com o passar do tempo. Número 2. Quais as características dos telefones citados no texto são comparadas? Então, se são pesados ou leves, ou se são grandes ou pequenos? Os dois. É sempre comparado o peso, certo? E o tamanho deles. Principalmente aqui não dava para carregar o telefone, não é? Esse aqui já dava para carregar ele em todas as partes dentro da casa. E esse aqui era fixo. Não tinha como tirar ele do lugar, tá? Se são coloridos ou não, tem falando sobre a cor do telefone no texto que a gente vem abordando, que a gente leu? Não. Se precisam de manivelas ou não? Sim. Porque o primeiro, o antigo, ele precisava dessa manivela rodar aqui, tá vendo? É aqui que as pessoas rodavam para fazer as ligações. Então, vocês vão marcar o X nesses 3 quadradinhos. Nesse primeiro, nesse aqui e nesse. No terceiro, complete o quadro de acordo com as informações do texto. Então, aí, temos o telefone fixo antigo e também o atual. Aí temos aqui na tabela o tamanho, o peso e a ligação. O telefone antigo, o tamanho era grande e o peso era bem pesado, certo? E a ligação, ele acionava-se a manivela para chamar a telefonista que completava a ligação. Já o telefone fixo atual, o tamanho dele é pequeno ou grande? Pequeno, muito bem. É pesado ou leve? Leve. E a ligação, como é que fazia? Como é que a gente faz? É possível fazer a ligação sem ajuda telefônica, né? Apenas digitando os números que a gente deseja para fazer a ligação. Quarto, leia as informações do quadro a seguir. Temos aqui uma televisão antiga e uma televisão atual. Temos o peso, o tamanho, a imagem, a transmissão. A televisão antiga era grande e pesada. Era preto e branco também. E os programas eram ao vivo. Já essa é fina, é leve, é também colorida, então a imagem é perfeita, né? E os programas são ao vivo e também programas gravados. Esse aqui está a descrição na tabela sobre a televisão, a mudança, as transformações que ocorreram na televisão. E para concluir a atividade de vocês vão fazer esse aqui, pontinho, né? Com base nas informações do quadro, escrevam um texto comparando televisão antiga e televisão atual. Lembre-se de dar um título para o seu texto. Então, vocês vão construir aqui uma produção textual, tá certo? Não precisa ser grande, mas que contenha início, meio e fim,
que contenha os parágrafos nessas 3 repartições, tá certo? E lembre-se de iniciar com letras maiúsculas cada frase, tá? E agora, vamos fazer a revisão do conteúdo do segundo bimestre da disciplina de Geografia. Lembrem-se, é importante para que consiga responder o simulado, que está ocorrendo no sistema Farias Brito, na plataforma Pleno. Então, bora lá para a nossa revisão. No primeiro capítulo, vocês vão encontrar o tema: o que você faz ao longo do dia? Muitas coisas, né, gente? Então, ao longo do dia fazemos muitas atividades. Algumas atividades, como escovar os dentes, devemos fazer todos os dias. Outras atividades, como ir ao médico, fazemos de vez em quando, certo? Então, no exercício de vocês, vem abordando aí algumas ações que a gente faz durante o dia. Então, almoçar, ir à escola, ler um livro, visitar uma exposição, né, um museu, ir ao dentista, que a gente não vai todos os dias, mas a gente faz de vez em quando, brincar com os amigos. Então, os períodos dos dias. Um dia pode ser dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite. Em cada um desses períodos, muitas atividades acontecem durante a manhã e a tarde, e a maioria das pessoas trabalha e realiza suas atividades do dia a dia. Durante a noite, a maioria das pessoas descansa. Há atividades que são realizadas durante todos os períodos do dia. Por isso, algumas pessoas trabalham à noite. Por exemplo, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros e porteiros, né? Tem alguns estabelecimentos que não funcionam apenas de dia, como aqui que mostram na imagem. Por exemplo, um hospital. Ele é aberto a todo momento, é 24 horas. Algumas farmácias também são abertas 24 horas, entre outras empresas. Tá bom? Nessa página 150, 151, vem abordando os turnos. Durante a manhã e a tarde, as crianças vão à escola realizar suas atividades do dia, que no caso a gente não está fazendo agora, que estamos em casa, né, nos cuidando. Quando a noite chega, é sinal do que o dia está acabando, e durante a noite as crianças devem descansar e dormir. Veja aqui algumas atividades que Mariana fez ao longo do dia. Então, durante a manhã ela estuda, né? Ela vai para a escola, presta atenção, ela lancha. Tem aquela rotina que a gente sempre segue também em nosso dia a dia escolar. À tarde, o que ela faz? Ela brinca com as colegas, ela faz as atividades de casa, e à noite ela janta e vai dormir. Então, temos uma rotina e devemos seguir uma rotina, porque se torna um pouco ou muito, né? Muito importante para que a gente consiga organizar o nosso dia. Na página 154 vem falando o segundo capítulo, que é nomeado como As Pessoas Trabalham. No caso, são os adultos que trabalham, as crianças não trabalham, porque é errado, tá? As crianças só ajudam em casa em algumas atividades de acordo com a sua faixa etária. Você já pensou de onde vêm todas essas coisas que você e sua família utilizam ou consomem no dia a dia? Por exemplo, panela, roupas, cadernos, livros, canetas, verduras, frutas, alimentos que vêm do supermercado, carro. Então, a produção disso tudo envolve o trabalho de vários funcionários, vários profissionais. Então, no campo, há profissionais que trabalham no cultivo das plantações e na criação de animais, como é o caso aqui desses exemplos, tá? Outros profissionais trabalham na pesca e na extração de recursos naturais que vêm da natureza. Então, aqui nesse lado aqui do livro, da página 54, vem abordando os profissionais que trabalham na área rural. Agora, você sabe o que é recursos naturais? É tudo aquilo que está na natureza e pode servir para atender a necessidade das pessoas, certo? Já aqui nesse lado, vem falando dos profissionais que trabalham na cidade. Então, na cidade, há profissionais que trabalham nas fábricas, produzindo mercadorias, como é o caso aqui, ó.
esses produtos que são industrializados, que são feitos em grandes indústrias. Já nas lojas, há profissionais que vendem as mercadorias aos clientes, que são chamados vendedores. Há também na cidade muitos profissionais que trabalham na prestação de serviços, coletores de lixo, motoristas, bombeiros, porteiros, faxineiros, policiais, professores, médicos, advogados, cabeleireiros, carteiros, eletricistas, dentistas, entre outros, que são profissionais que trabalham na prestação de serviço, como aqui tem mostrando nessa imagem. Na página 159 vem falando que as criança e trabalho não combinam, realmente, né? Em muitas situações tem crianças trabalhando, o que é errado, porque eles deixam de estudar para ajudar a sua família. Vamos ver o texto aqui, acompanhe a leitura, para que a gente consiga entender melhor o que o livro vem abordando. No mundo todo, há crianças que trabalham ao invés de brincar e a escola. Embora o trabalho infantil seja proibido no Brasil, há muitas crianças que trabalham para ajudar no sustento da família. Muitos trabalhos são perigosos e trazem risco à saúde e ao bem-estar da criança, como é o caso aqui dessa criança que se encontra no lixão, né, catando algumas coisas junto com algum familiar dele, propício a doenças, enfim. Essa situação não respeita o direito que essas crianças têm de ir à escola e brincar, porque, como vocês já sabem, toda criança tem os direitos e também os deveres que devem ser cumpridos pelos adultos, tá bom? Na página 160 vem abordando o terceiro capítulo, onde vai falar do vai e vem no lugar onde você vive, que vem abordando os meios de transportes. Quais são eles? Os meios de transportes terrestres, aquáticos e também aéreos. As pessoas se deslocam todos os dias. Quando a distância é curta, as pessoas geralmente se deslocam a pé. Nos trajetos mais longos, elas podem utilizar vários meios de transporte. E os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Aqui, por exemplo, terrestre são aqueles que circulam nas ruas, estradas, ferrovias, como ônibus, motos, automóveis, caminhões, trens, metrôs, bicicletas, entre outros meios de transporte. Esse aqui também são os meios de transporte aquático, que circula onde? Nos rios, lagos e mares, como os navios, canoas, barcos. E os meios de transporte aéreos, que são aviões, helicópteros, que circulam pelo ar. Quando a gente vem falando dos meios de transporte, a gente aborda também que os veículos terrestres poluem o ar, infelizmente. Aquela fumacinha que sai do escape do carro é esse que faz com que o nosso aquecimento global fique ainda pior com o passar dos tempos, né? Deixando o nosso planeta ainda super mais quente. O grande número de veículos que circulam nas ruas e avenidas das cidades causa a poluição do ar. A fumaça que sai do escapamento dos veículos contém substâncias que poluem o ar e são nocivas à saúde dos seres vivos. Então, muitas pessoas se prejudicam com essa fumaça, com problemas na respiração, né? Problemas no pulmão. A grande quantidade de substâncias poluentes no ar podem causar dificuldades para respirar, tosse, irritação também nos olhos, por exemplo. Aí, aqui o livro vem dizendo que um dos meios de transporte que mais é saudável e não tem poluição é a bicicleta. Você sabia que a bicicleta é um meio de transporte que não polui o ar? A bicicleta não emite substâncias poluentes que prejudicam a qualidade do ar que respiramos. O uso da bicicleta também beneficia a saúde, pois é uma atividade que exercita o corpo. Além de ser um meio de transporte, a bicicleta pode ser utilizada para a prática de esportes e atividades de lazer. Nas cidades, usar a bicicleta contribui para reproduzir o número de carros, reduzir o número de carros, diminuindo também o congestionamento.
é importante, só que tem que ter o devido cuidado para quem usa a bicicleta, porque em muitos lugares não tem ainda ciclovia, né? E muitos condutores de veículos não respeitam, infelizmente, certo? Ainda falando sobre meios de transporte, obviamente que a gente vai falar sobre o trânsito, que é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias. E no trânsito podemos ser pedestres, condutores e passageiros. O pedestre é quem circula a pé. Já o condutor é quem conduz o veículo, né? E o passageiro é quem está sendo transportado em um veículo. Todo mundo já sabe aqui a diferença entre um e outro. Falando sobre a organização de trânsito, as leis e a sinalização de trânsito organizam a circulação de veículos e de pedestres nas ruas. As leis e a sinalização de trânsito devem ser respeitadas por condutores, passageiros e pedestres, pois contribuem para a segurança de todos. Então, se todo mundo tivesse a responsabilidade de agir corretamente em todo lugar, não só no trânsito, a vida seria muito mais fácil para todos, né? Evitando aí vários tipos de acidentes. As leis de trânsito são regras que estabelecem o que é permitido e o que não é permitido fazer no trânsito, certo? Então, por exemplo, você pode entrar dentro do carro e ficar sem o cinto de segurança? Não, é errado, não pode. E se alguma pessoa do Detran, né, o órgão responsável por essa punição, você pode levar uma multa. No caso, os seus pais podem levar uma multa. A sinalização do trânsito, que se refere às placas, os semáforos e faixas de pedestres, são exemplos de sinalização de trânsito. As placas de trânsito orientam condutores e pedestres. Veja alguns exemplos aqui. Temos aqui a placa na área escolar, a placa que tem mostrando que é um semáforo à frente, a faixa de pedestres, que aqui é o tráfego de bicicletas, que aqui a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora. E essa placa é proibido estacionar, certo? O semáforo ajuda a organizar o trânsito de veículos e de pedestres. As luzes coloridas dos semáforos indicam a ação que motoristas e pedestres devem realizar, mesmo que condutores e pedestres devem fazer de acordo com as indicações do semáforo. Então, a gente sabe que temos o semáforo de pedestres e de veículos, que o vermelho é pare, o amarelo é para prestar atenção, né, que vai parar, e o verde é para seguir. A faixa de pedestre é pintada nas ruas em locais seguros para a travessia. Os pedestres sempre devem utilizar as faixas para atravessar as ruas com segurança. Os condutores de veículos devem esperar parados até o pedestre terminar a travessia e não podem parar ou estacionar sobre a faixa, em cima da faixa. As calçadas devem ter rampas junto à faixa de pedestres para permitir a travessia de pessoas que usam cadeiras de roda. Então, as rampas também facilitam a travessia de idosos e pessoas com dificuldades de locomoção, que também traz o tema acessibilidade nos lugares, né? Pronto, conseguimos finalizar o nosso vídeo. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau.